Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite um assunto simples. Faz muitos anos, sempre quando eu prego fora, procuro levar sempre mensagem bem simples. E nessa noite eu gostaria de, mais uma vez, transmitir algo simples para vocês, mas algo, na verdade, de grande importância. Por quê? Porque é o Evangelho. Ontem eu li um versículo lá, naquela oportunidade que nós tivemos de citar um versículo, fazer um comentário, Atos 1:8. Fala, né? Vamos lá um pouquinho? Dá para chegar um pouquinho para cá? Aqui, fica. Aí, acho que fica. Isso fica melhor para mim. Obrigado, viu? Valeu. Isso. Muito bem. Aí eu li um versículo, Atos 1:8, até um versículo bastante conhecido. E, de novo, a gente entende, né, que os versículos mais conhecidos, eles podem ser os mais negligenciados. Por exemplo, a Bíblia fala muito de amor, não fala? E nós somos bastante falhos nessa área. Tanto pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, e entre irmãos, e entre a sociedade, a comunidade cristã e a sociedade descrente. A gente não consegue não conseguimos ser tão bons em amor como Jesus Cristo era, não é verdade? Nem por isso devemos desistir da meta, porque quando você lê o Novo Testamento, todo ele fala de amar, 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 e a gente olha para tudo isso, a gente vê o quanto que nós somos falhos. E tantos outros assuntos simples, né, que demonstra para nós que, embora o assunto é simples e o assunto é conhecido, sofrimento é um assunto que tem em toda a Bíblia. Tem uma carta, que é a carta de Pedro, que fala o assunto principal é sofrimento. Mas quando nós sofremos na pele, na nossa carne, a gente não consegue passar por aquele sofrimento bem. Outro assunto simples. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Nós somos bons em ter paciência? Também não. E por aí vai, né? Então, Atos 1:8 é um versículo conhecido, e os versículos conhecidos da Bíblia, eles são bastante negligenciados, e a gente tem que atentar para isso. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, aqui é a ordem da evangelização. É a ordem do trabalho para a igreja de Cristo. E boa parte do que eu vou falar nessa noite envolve duas questões importantes. A base de todo o poder de uma igreja, ou a base de todo o poder de um ministério, ou a base de todo o poder de um casamento duradouro, ou a base de uma família bem estruturada, são duas coisas: Bíblia, oração. Oração e Bíblia. Essas duas coisas são essenciais. Como que nós, por exemplo, podemos fazer uma avaliação da nossa vida para melhorarmos como cristãos nesse ano de 2025? Se você conseguir esses dois objetivos na sua vida, as outras coisas vão simplesmente acontecer. Ou você vai conseguir as coisas que vocês precisam e eu vou conseguir a coisa que eu preciso pelo poder da carne. O poder da carne é através da nossa mentalidade, ou de pessoas fazer aquilo que nós precisamos. Ou seja, você conseguir fazer algo da sua maneira. Por exemplo, quando Davi se tornou rei, uma das primeiras coisas que ele foi fazer, quem lembra? A arca estava no meio do povo de Deus? Não.
Davi foi buscar a arca. Ele foi buscar da forma correta? Não. Buscou da forma incorreta. Veja que mesmo uma coisa boa, né? Que tem várias moças e vários rapazes solteiros. Então, ambos devem buscar, orar por um esposo futuro ou por uma esposa futura. Tem a maneira bíblica de conseguir isso, mas tem a maneira carnal de conseguir isso. Você pode conseguir de uma maneira ou de outra. Se você conseguir da forma espiritual, você vai ter um casamento abençoado. Se você conseguir da forma carnal, você vai ter um casamento amaldiçoado. Pois a questão de Davi buscar a arca se tornou um momento não de bênção, mas de maldição, e alguém que não tinha nada a ver com a situação de Davi acabou morrendo. É assim quando nós fazemos as coisas no poder da carne. Muito bem. De novo, se nós conseguirmos ser homens e mulheres, pais e filhos, que tenham as vidas consagradas a Deus. Então, guarde isso. Consagração da vida a Deus é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de um cristão. A coisa mais importante na vida de um cristão não é as coisas seculares, as coisas materiais que ele adquire. Exemplo, Daniel. A coisa mais fantástica na vida de Daniel não foi se tornar o primeiro-ministro lá da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Não foi isso. A coisa mais fantástica na vida de Daniel foi que ele através do poder de Deus na vida dele, ele pôde ser uma testemunha eficaz de Deus naquela nação pagã. Então, isso foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dele. A coisa mais importante que aconteceu na vida do Daniel não foi a posição que ele adquiriu no reino babilônico, não. Foi que ele era um homem de Deus. A coisa mais importante que você pode ter na sua vida é ser reconhecido como uma mulher de Deus ou como homem de Deus. E toda mulher de Deus e todo homem de Deus tem a vida consagrada a Deus. Quando eu digo vida consagrada a Deus, é pessoas que leem a Bíblia todos os dias, que oram todos os dias, que amanhecem com desejo de Deus, que durante o dia pensa em Deus, fala de Deus. Isso é uma vida de consagração. Vamos um pouquinho em Colossenses para a gente ver isso, para não ficar nas minhas palavras. Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Uma vida onde existe poder do Espírito Santo e uma vida onde existe bastante palavra de Deus no coração. Bíblias empoeiradas, guardadas, produz pessoas que não amam a Deus. Mas, ao contrário, Bíblias que são usadas toda semana e diariamente produz homens e mulheres tementes a Deus. Capítulo 3 de Colossenses, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-nos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que interessante. Uma vida onde tem bastante oração, bastante palavra. Como é que é esta vida? Como que os cristãos vivem?
conversando das coisas de Deus, falando entre nós, na nossa comunhão, juntos, né, quando estamos juntos, falando entre vós sobre salmos, sobre hinos, sobre cânticos espirituais, que existem cânticos carnais, que só produz dano, e cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E quando você fizer alguma coisa, e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu estou mostrando aqui, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E volto a tocar num ponto tremendo. Você ama a sua Bíblia como você ama o seu celular? Vocês amam a Bíblia de vocês como vocês amam o celular de vocês? Quantas vezes por dia você pega na Bíblia? Quantas vezes no dia você separa um tempo para oração? Ainda faço uma pergunta mais perniciosa. Você tem tempo de oração diária? Tempo, não estou dizendo orar na hora do café. Ah, pastor, eu oro 3 vezes por dia. No café, no almoço e na janta. Não é isso, gente. Tempo de oração, intercessão, clamor, súplica. É disso que nós precisamos e de muita Bíblia. Se nós não tivermos essas duas coisas nas nossas vidas, quando vier os problemas, tribulação, dificuldade, nós não vamos suportar, nós vamos sucumbir. E nós não vamos ser crentes produtivos. Não vamos ser crentes produtivos. Vida cheia do Espírito Santo. Atos 1:8, voltando lá, que foi lido ontem, porque o assunto meu é justamente esse, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, Jesus Cristo andou com Pedro, João, Tiago, Tomé, Bartolomeu, com aqueles apóstolos por 3 anos e meio, mais ou menos. Todos os dias Jesus Cristo ensinava aqueles homens, instruía aqueles homens. Falava de Deus para aqueles homens, fazia milagre na frente daqueles homens, para aqueles homens aprender como deveriam fazer as coisas de Deus. Ensinava coisas simples. Aqueles homens eram semelhantes a nós, medrosos, precipitados, violentos, julgadores, medrosos. Pode olhar a vida daqueles homens. Uma hora queria uma coisa, na mesma hora já não queria mais. Não, você nunca vai lavar o meu pé, Pedro disse. Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Em seguida, Pedro já mudou de ideia. Pedro falou, nunca te negarei. Eles podem te negar, mas eu nunca. Logo ele negou. Tiago e João, violentos, filhos do trovão. Queria pedir fogo do céu e até usou um contexto bíblico para realizar uma obra maldosa. Senhor, quer que nós peçamos fogo do céu e destrua estes? Como fez Elias? Jesus falou, não. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Eram homens egoístas, porque próximo de Jesus Cristo ser entregue, Jesus falou que ia ser entregue, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior deles. Senhor, veja só, o pastor diz que vai ser morto, né? Vai ser entregue, e a igreja está discutindo quem é o maior dentre nós. Veja o tamanho do egoísmo daqueles homens. Eu queria chamar a atenção para algo extremamente relevante no livro de Atos.
e na vida daqueles homens e na vida daquelas mulheres. Olha o antes do Pentecoste e o depois. Antes. Vocês mesmos, vamos lembrar algumas falhas dos apóstolos? Vamos lá, quem começa? Vamos lá, usar uns 3 minutinhos para isso, vamos lá. Eu já falei algumas, né? Medrosos, covardes, pastor, sim, covarde. Pedro, que negou Jesus, era o que estava mais próximo. Os outros nem estavam por ali. Todos abandonaram a ele. Que mais? Vamos lá. Incrédulos. Embora Jesus fazia tantos milagres, eles eram incrédulos. Um exemplo no barquinho, Jesus Cristo dormindo, eles apavorados. Né? Jesus estava falando do caminho, eles perguntaram, mas qual é o caminho? Incrédulos. O que mais? Tem um reflexo, acho que do egoísmo, mas não sei identificar, mas tem a passagem dos pães e peixes, né? Que eles falam, não, manda esse povo embora. Exatamente. Não tinham discernimento. Não tinha discernimento. Eles, depois do povo andar atrás de Jesus e deles por horas, eles queriam despedir a turma com fome. Jesus falou, não. Né? O que mais? Vamos lá. Oi? Orgulhosos. Qual o exemplo? Quem é o maior? Quem é o maior? Nós nos consideramos superiores aos outros, né? Dificilmente nós nos achamos inferiores aos outros. E a regra do cristianismo é: considere inferior. Filipenses fala sobre isso. Muito bem. Mais alguma coisa? Vamos lá? Estavam no jardim e os que ficaram dormiram. Dormir. Eram muito bons para dormir. Dormiam bem, não tinham dificuldade com a insônia. Não precisava de remédios homeopáticos ou chás naturais para dormir. Dormiam bem. Mesmo numa situação tremendamente difícil para Jesus, eles conseguiram dormir. E Jesus pegou eles dormindo por 3 vezes. De novo. Sabe por quê? Vou falar uma coisa. Se nós não observarmos isso, tudo que vocês vão ouvir aqui, em outra igreja, tudo que vocês podem ouvir pelo YouTube, não vai fazer diferença na vida de vocês. Eu vou ficar mais um ano lá, não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, vamos completar 5 anos lá. Eu vou ficar mais 5 anos lá, 10 anos e não vou ter nenhum convertido. E vou trabalhar dizendo para mim mesmo, eu vou trabalhar mais esse dia na obra, mas eu sei que não vai dar em nada. 2024 não se converteu ninguém. Eu tenho plena certeza que nesse 2025 ninguém irá se converter também. Mas, na minha loucura mental, eu vou trabalhar. Eu falo loucura porque seria loucura um raciocínio desse. Mas nós podemos nos pegar fazendo algo que a gente tem certeza que não vai dar certo. Por causa da incredulidade. De novo. A pregação de hoje, gente, é um desafio. Desafios até que já vocês escutaram do pastor de vocês, quando ele estudou Hebreus 10, finalzinho, e Hebreus 11. O justo viverá da fé. Então, não estou falando nada de novo. Porque viver pela fé é viver confiado no poder do Espírito Santo de Deus. Então, não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas aquele Hebreus 11 e Hebreus 10, no finalzinho, que fala lá que muitos foram mortos, muitos foram presos, muitos tiveram seus bens espoliados, muitos foram cerrados ao meio, por dificuldades menores do que aquelas, nós não vamos conseguir avançar. Não vamos conseguir fazer diferença nesse ano de 2025.
E aqui está mais uma porção da palavra, junto com a porção de Hebreus 10 e 11 que o pastor Valdir estudou com vocês, para reforçar. E eu digo com toda sinceridade para mim, para minha família e para todos vocês. Se esse princípio que eu estou passando ele não for colocado em prática, nada vai acontecer de espiritual. O que irá acontecer no nosso meio, vai acontecer certas coisas só com o poder da carne. Como que eu sei que é o poder da carne? Porque não há transformação na minha vida. Não há mudança na minha vida. Como que eu sei que é o poder da carne? Porque eu não estou crescendo, não estou amadurecendo. Eu tenho os mesmos problemas que eu tinha de 5 anos atrás. Lido com as mesmas dificuldades que eu lido de 5 anos atrás. Na verdade, a vida cristã é um avanço constante. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Então, se eu lido com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas, com as mesmas tristezas, com as mesmas lutas, as mesmas. Então, não houve uma transformação na minha vida, ainda que eu cante, ainda que eu pregue, ainda que eu louve, ainda que eu adore, mas tudo isso é apenas uma falsa adoração. Porque a verdadeira adoração, ela acontece de coração. Como a conversão também. Lá eu tive duas profissões de fé únicas lá em Mongaguá. Alguém levantou a mão. Levantar a mão nunca foi conversão. E levantar as mãos não é um ato de conversão. É um ato de identificação de quem já se converteu. Muitos de nós, um dia levantamos as nossas mãos e de fato nos convertemos. Amém. Então, porque a Bíblia fala, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando acontecem muitas profissões de fé falsas, por isso que a gente tem que mudar a nossa ideia. A ideia, por exemplo, quando a gente está num culto, ou alguém foi num culto, e alguém levantou a mão, as pessoas falam assim, principalmente os dirigentes, ou o pastor, ou o missionário, 2 pessoas se converteu lá. Não, não se converteu, fez profissão de fé. O que vai provar que aquela pessoa se converteu mesmo é a mudança de vida, mudança de comportamento. E essa mudança de vida, essa mudança de comportamento, ela só acontece pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós podemos até ser membros da igreja, mas não membros do reino de Deus. Só faz parte do reino de Deus quem tem vida transformada. Isso é a verdade da palavra de Deus. Veja só. Antes do Pentecostes e depois. Atos 1:8 é a ordem para que eles esperassem o poder do alto que iria acontecer em Atos capítulo 2, que eles falaram em língua, tiveram visões, tiveram revelações, etc, etc, etc. Antes de Jesus mandar aqueles homens evangelizarem em Mateus 28, 18 a 20, ele fala assim, todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide. Ele não mandou os discípulos sem capacitação. Ele não mandou a igreja sem a capacitação. Porque evangelizar e atuar como igreja na sociedade é atuar contra o império não babilônico, não grego, não romano, não o império americano, não o império russo, não o império europeu. Mas o poder que foi dado de Jesus para os seus apóstolos, para a sua igreja, porque primeiramente colocou Deus na igreja apóstolos, é o fundamento da igreja.
O poder que foi dado foi o poder para lutar contra o império satânico que reina nesse mundo desde o jardim do Éden. Meus queridos irmãos, aqui está o cerne de todo o problema do cristianismo. A gente não encara que nós somos a fortaleza de Deus como igreja neste mundo. E a não ser que nós nos apossamos desse poder tremendo do Senhor Jesus e do Espírito Santo dele enviado para atuar na vida da igreja no primeiro século e no século 21 também, nós não vamos conseguir muitas coisas. E não vamos conseguir triunfar em meio às barreiras que existem na nossa vida, que Satanás coloca e que a sociedade coloca. Nós estamos nesse mundo lutando contra um império satânico. É o maior império que existe no planeta Terra desde que Eva ouviu a voz de Satanás. Por isso, irmãos, que é tão difícil evangelizar. Por isso que tem tanta macumba, tanta feitiçaria, tanta idolatria, tanta prostituição. Por isso que tem tanta coisa danosa na sociedade. E a igreja, como o pastor falou no domingo de manhã, ela é santa. Ela anda no sentido contrário, ela anda batendo de frente com tudo isso. Olha, olhem para trás, vejam quantos jovens ficaram para trás. Quantos casais ficaram para trás? Quantos casais se separaram? Quantas igrejas de Jesus Cristo fecharam as portas? Não é brincadeira o que eu estou falando nesta noite. Então, quando fala aqui, ó, mas recebereis poder do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas. Quem vai receber? A igreja. Quem faz parte da igreja? Os moços, as moças. Os jovens, as jovens. Os mais velhos, os de meia idade. Todo cristão tem o poder do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Isso não é uma obra exclusiva dos apóstolos. Nós erramos feio quando nós achamos que o poder só foi disponível para os apóstolos. De forma alguma, esse poder está disponível a todo o crente. Se você vai um pouquinho em Atos 3, eu vou passar rapidamente aqui. O que nós temos em Atos 3? Nós temos aqui 2 homens consagrados a Deus e um homem miserável, no estado caótico, na perdição, no estado lamentável. E aqueles 2 homens queriam fazer a diferença na vida daquele homem. Por isso, o que eles faziam? Diariamente. Escute isso com todos os 2 ouvidos. É lógico, pastor, só tem 2. Mas às vezes não usamos os 2 suficiente. Sem vida consagrada a Deus diariamente, as melhores coisas que tem que acontecer na sua vida não vai acontecer. Por que esses dois homens, Pedro e João, fizeram a diferença na vida daqueles 2 homens? Vamos ler do versículo 1 a 11. Vou fazer uma leitura corrida e um comentário rápido. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Irmãos, que coisa extraordinária. Dois homens com as suas vidas consagradas a Deus. Vida de leitura da Bíblia, vida de decorar versículos, vida de estudar os textos sagrados, vida de muita escritura entrando na mente deles. E oração, a hora da oração, a nona. A hora sexta é meio-dia, a hora nona é qual? Às 15 horas. Né? Sexta, sétima, oitava, nona. Então, 3 horas da tarde era um horário reservado para as orações daqueles homens. Não existe poder sem oração. Todos nós que estamos aqui, se de fato somos convertidos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você pode fazer uso desse Espírito muito ou pouco, ou quase nada. O que vai caracterizar se você está fazendo pouco ou muito uso? Se você lê, estuda a Bíblia todos os dias da sua vida. A não leitura da Bíblia deve ser um ato que é uma exceção, não regra. Não consegui ler a Bíblia, eu sinto tristeza. Afinal de contas, ficar sem comer durante vários dias da semana pode ser regra? Não, para sustento do corpo físico, para ter uma mente boa. Ou alguém que vai fazer uma prova, né, um vestibular, fica uma semana inteira sem comer para a mente dele ficar melhor. Não. Mas por que acontece isso com a Bíblia? Por que alguns não pegam na Bíblia durante a semana e só pegam na Bíblia no dia de culto? Olha, cuidado. Você não descobrir que você nunca foi crente. Cuidado para você não descobrir que você nunca foi um crente ou uma crente. Porque temos lá uma criança no colo da irmã. A criança tem necessidade de alimento. O leite materno, o alimento, a criança chora por comida. É muito ilógico. Alguém que nasceu de novo, que não tem necessidade de se alimentar diariamente. Olha,
Não se engane. Entrar na igreja não é tão difícil. Mas entrar no céu é impossível sem Jesus. Muitos que ficaram para trás, que vocês conhecem, eram membros de igreja. Hoje estão nadando na onda do mar do mundo de pecado. Saíram de nós porque não eram de nós. Pensa sobre isso. A condição para entrar no céu não é ser membro de uma igreja batista. Não é cantar no coral ou com jovens. Não é ter rituais religiosos. Veja, compromisso com Deus. Vamos abrir um parênteses. Quantos compromissos nós temos com as pessoas diariamente? Quantos compromissos nós temos com as pessoas diariamente? Com a escola, com a faculdade, com pessoas, com o pagamento de contas, com a questão da saúde, a questão do dente, a questão dos olhos, e tantas coisas que a gente tem compromisso. Espera aí, por que eu não tenho compromisso diário com Deus? Por que este livro é tão desprezado por nós? Por que você não tem desejo deste livro? Eu vou te ajudar. Você pode não ter desejo deste livro porque você nunca se converteu. E você nunca vai ter desejo mesmo. Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Todo convertido verdadeiro ama o livro sagrado. Mas todo aquele que não é convertido, ainda que seja membro de uma igreja, ele nunca vai amar o livro sagrado. E nunca vai consagrar a vida a Deus. Ficar na presença de Jesus, orando e lendo a Bíblia é perca de tempo. Mas ficar nas redes sociais, trocando informações com pessoas que eu nunca tive contato físico, isso sim é o que é ganhar tempo. E isso também é bíblico, porque Jesus fala, aquele que ganhar a sua vida, perderá. Aquele que acha que está ganhando, vivendo a vida à sua maneira, vai perder a vida. Mas aquele que perde a vida, aquele que se dedica, aquele que faz a obra, aquele que ora, aquele que busca, aquele em que a palavra de Deus existe na vida dele abundantemente, olha só a loucura, irmãos, que pode existir na nossa mente. Nós podemos criticar aqueles que amam as Escrituras. Nós podemos desferir palavras ofensivas e até chamar este crente de fanático. Isto para encobrir a minha falta de significado de vida cristã. Presta bem atenção, porque cada um de nós aqui só temos uma vida. Só temos uma vida. Se você não viveu da maneira que Deus queria, você não vai ter chance de voltar para viver de novo. Por isso, pense nesta questão. Agora, olha só. Qual a influência que eu e você exercemos na sociedade que são usuários de drogas? Nas meninas que estão lá fora, perdidas. Por quantas meninas que as moças da igreja têm orado constantemente? Quantas tem na listinha que eu vou orar para que ela se converta? Mas como eu vou fazer isso se eu não tenho o encontro com meu Deus diariamente através das Escrituras? Para que as Escrituras possam estar moldando a minha mente, trabalhando no meu coração e fazendo de mim um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, uma menina de Deus, um jovem de Deus, uma moça de Deus. Como que eu vou ter o poder manifestando na minha vida
Se pouco eu pego na Bíblia, mas o que eu mais pego durante o dia mesmo é o quê? O celular. Não para ouvir sermões, não para ouvir pregações, não para mandar um zap para alguém falando, olha, creia em Jesus. Tomara que você um dia se converta. Olha, ouve essa mensagem. Olha, ouve essa meditação. Quanto uso você faz do celular para influenciar alguém em direção a Jesus? Mandaram mensagem de feliz ano novo e aproveitaram para dizer para as pessoas, espero que nesse ano 2025 você se converta a Deus e aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Não respondam quantos fizeram isso. Ah, pastor, se eu fizer isso eu vou constranger. Quem falou isso para você? Da onde veio essa informação? Jesus mandou a gente falar, influenciar as pessoas. Olha só, quantas vezes eu e você nos deparamos com situações e com pessoas, seja um espírita, seja um macumbeiro, seja um católico, seja um ateu, seja um gnóstico, seja um religioso, seja um budista, seja um islâmico, e você não soube o que falar para esta pessoa. Quantas vezes eu me deparo que eu não sei o que falar? Pedro e João não tiveram dificuldade de ajudar aquele homem no maior problema da vida dele. Primeiro, que era a incredulidade. Segundo, era a doença. O maior problema da sociedade, de toda a sociedade, é a incredulidade. Depois o físico, depois o mental, depois o social. Os outros são sempre depois. Então esses homens estavam revestidos do poder de Deus para lidar com aquela situação. E aqui nós temos o Pedro que era medroso, o Pedro que era precipitado, o Pedro que falava sem pensar e por isso pecava bastante. Quando a gente fala sem pensar, a gente peca, a gente tem que pensar e depois falar. Primeiro vem o pensamento, depois as palavras, mas com a gente acontece diferente. Primeiro vem as palavras, depois eu penso. Aí eu penso e vou entender que eu pequei. Agora tenho que me arrepender e pedir perdão. Mas para acontecer essas coisas é tão difícil, né? É tão difícil a gente pedir perdão. Muito bem. O que aconteceu? Eles simplesmente estavam com as suas vidas consagradas a Deus. Tinha na vida daqueles homens muita Bíblia. Muita Bíblia. Não tinha muita rede social na vida deles. Pastor, mas naquela época não tinha, é verdade. Mas qual era a dedicação de Pedro e João? Era filosófico? Eles ficavam curtindo tanto a natureza que se esqueciam de Deus que criou a natureza? Qual era o maior passatempo de Pedro e João? Era o oceano? Eram os mares? Eram as praias? Era o mar da Galileia? Eram as montanhas? Era o Monte Hermon? Por acaso era alguma coisa que Deus tinha criado? Não, irmãos. O maior amor daqueles homens não era com nenhuma coisa que Deus havia criado. O maior prazer daqueles homens era o estar com seu Criador. Era estar com Deus. Estar com Deus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida diariamente. E se você não tem esse prazer, pode ser que você não seja convertida ou convertido. Ou que você ainda não descobriu a maravilha da dedicação a Deus. Pode ser isso também. Pode ser que você nunca experimentou na sua vida, depois da conversão, o poder manifesto de Deus.
de você ser desprendido, desprendida, de você ser ousado, ousada, de você querer falar de Jesus para as pessoas, de você querer testemunhar, de você querer fazer a diferença. Pastor, eu fiz voto, eu quero ser diferente. Muito bem, se nós fizemos votos e queremos ser diferentes, então tem um preço a ser pago. O preço a ser pago é um preço gostoso. É o preço de estar com as Escrituras diariamente. É um preço de estar dependendo de Deus diariamente. É um preço de ter comunhão com Deus. Tivemos, né? Vocês tiveram 2 casamentos na igreja nesse ano passado, não foi? Por que essas moças e esses rapazes se casaram? Porque já não aguentavam ficar mais distante. Não aguentava sair de uma região para ir para uma outra região e ficar só um tempo com aquela pessoa. Eles decidiram ficar juntos, ter um relacionamento. Quando nós nos convertemos, nós deveríamos também ter decidido no momento da conversão de ter um relacionamento com Deus. Vamos complicar mais um pouquinho a coisa. Se eu não leio a Bíblia diariamente, não estudo as Escrituras diariamente, e se eu não faço as orações diárias, eu não tenho relacionamento com Deus. Se eu não tenho relacionamento com Deus, serei eu convertido? Se eu não tenho relacionamento com Deus, serei eu convertido ou convertida? Lógico que não. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos nosso coração. Né? Tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, porém sem Jesus, sem salvação. Sem relacionamento com Deus não existe vida cristã. E sem vida cristã, o Espírito Santo não vai atuar. O Espírito não atuando, não haverá manifestações do poder de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Por quê? Tem cristãos que ele atua sem a palavra. Ele não tem os mandamentos. Porque tem outros que tudo que ele faz, ele envolve a palavra. Envolve os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Eu pergunto para vocês, todos que estão aqui, existe algo mais precioso neste planeta, nesta terra, ou em todo o universo, ou em todas as profundezas dos mares, dos oceanos, ou nos grandes abismos, como a gente viu, né? Indo para Santo Antônio, alguns foram até Campos do Jordão, aqueles abismos. Existe algo tão precioso e tão significativo do que ser amado por Jesus e por Deus? Não existe. Por isso, irmãs, aquelas ou aqueles que tiverem mais dificuldade na vida, mais problemas, nunca desista de Jesus. Porque o que você tem é a maior riqueza que alguém pode possuir. Ser amada por Jesus, ser amado por Jesus, ser amado por Deus. E além de ser amado pelo Pai e pelo Filho, ter o poder dele se manifestando na nossa vida. Ainda que eu tenha falta de uma porção de coisas,
Nós nos prendemos às coisas, nós nos entristecemos porque podemos não ter um carro, porque não podemos não ter uma bicicleta, porque podemos não ter uma moto, porque podemos não ter uma casa. Olha, se tem um motivo que as pessoas deveriam se entristecer, primeiro é por não ter Jesus. Deveria ser tremendamente foco de tristeza. Mas, fora esse foco de tristeza que deve existir, se uma pessoa é cristã de verdade, deveria existir muita tristeza em seu coração por você não ter relacionamento com Deus nem com o Filho. O que você está fazendo com a sua vida? Para onde a sua vida está te levando? Aonde o racionalismo, a doutrina filosófica está te levando? Quando eu encaro o que está escrito, essas informações que estão sendo passadas só de maneira racional, racionalismo é uma doutrina filosófica, um pensamento humanista. O que você está fazendo com a sua vida? Porque se você fechar os olhos aqui, sem relacionamento com Deus, você estará no inferno. E você será mantida no fogo eterno por toda a eternidade. Pensa bem. Não fica brincando de crente. O maior fundamento da brincadeira de ser crente é não ter vida prática com as Escrituras, é não ter relacionamento com Deus. E isso é um preço muito caro. Judas brincou de ser crente. E eu não estou falando nada demais, porque o Pai Nosso fala assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus para com os homens sempre foi se relacionar com os homens. Assim foi no Jardim do Éden. Deus se relacionava com Adão e Eva antes do pecado. Por isso Deus mandou construir o tabernáculo, para Deus tabernacular com os homens. A existência do tabernáculo era um local de encontro para relacionamento com Deus. Também o templo foi com este mesmo propósito. Sempre o pensamento de Deus foi se relacionar com os homens e com as mulheres, tendo um relacionamento íntimo de pai e filho, ou pai e filha. Então, olha só, a falta de Bíblia diariamente e a falta de oração diária pode ter duas razões. Primeira razão, podemos não ser convertidos. Mas aí, pastor, se eu descobrir que não sou convertido porque essas coisas existem na minha vida já há anos, o que eu posso fazer? Se converter. Faça como o filho do pastor Paulo, há muitos anos atrás, quando era pregador novo. Preguei um sermão e no final do culto fiz um apelo. Quem levantou a mão e depois demonstrou com os frutos que se converteu? O filho do pastor Paulo, o Aélio. Eu falei, mas você não é crente? Que na época eu não entendia. Você não é crente, não é batizado? Ele falou assim, não sou crente, fui batizado enganadamente, estou me convertendo agora. A pessoa, às vezes, pode se preocupar, mas isso é muito vergonhoso. Espera aí.
reconhecer que não tem relacionamento com Deus é uma virtude. E isso me levará à vida eterna. De novo, o Pai Nosso diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Se eu não faço a vontade de Deus aqui na terra, como que eu vou fazer a vontade de Deus no céu? Simplesmente não vou estar no céu. A minha alma não vai estar lá. E se a minha alma não estiver lá, a minha alma estará no inferno. E um dia, corpo, alma e espírito, o ser humano completo, estará no lago de fogo. Sem relacionamento com Deus, distante da glória de Deus. Então tem os dois focos. O primeiro foco é esse. A primeira razão pode ser isso. A segunda razão é porque eu nunca valorizei a Bíblia. Eu nunca valorizei falar com Deus. Quando eu tenho problemas, eu mando mensagens, eu falo através do Face, falo através do Twitter, falo através de várias redes sociais com as pessoas, mas eu não tenho intimidade com Deus. Eu não consigo. Você consegue, se você tem Jesus. Amém? Você consegue. Então, a segunda razão que a falta de relacionamento com Deus pode caracterizar, porque, com a falta de relacionamento, a existência do poder, ela é presente, de não ter o poder. A existência de falta de poder, ela é presente. Não tem poder. Não tem poder. Por exemplo, quem é de Deus, fala de Deus. É muito estranho quando os cristãos passam dias juntos e não falam de Deus. Não conversa nada sobre Jesus. Nada da Bíblia. Por que nós cometemos a loucura de excluir Deus das nossas vidas em certas circunstâncias? Então, a segunda razão, pela ausência de relacionamento com Deus, é porque eu posso não valorizar. É como um homem que está casado, mas ele não valoriza sua esposa. Então, ele não trata ela bem, não elogia, só critica, só faz coisas que chateia, e etc, etc, etc. Isso vai levar a divórcio, a separação. Pensem sobre isso. Isso é muito sério. É muito sério porque isso implica não só na vida aqui, mas na vida eterna. No meu futuro daqui a 100 mil anos. Muito bem. Então esses homens, a coisa maravilhosa, a coisa fantástica, que Pedro e João lá atrás queria matar. Pedro negou. Pedro se precipitou. Pedro era precipitado. É o tipo sanguíneo. Ora vai, mas daqui a pouco não vou mais. Ora diz sim, mas eu lembrei que o sim estava errado. Não. Mas você não ia subir? Não, mas eu resolvi descer. Era Pedro. E João queria mandar fogo do céu para destruir. Agora, os dois juntos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus. Olha, a coisa mais linda, mais fantástica que pode acontecer na vida de vocês nesse ano de 2025 é essas duas coisas. Estar cheios da palavra e cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, a Bíblia fala. E esses homens estavam justamente nessa situação. O que aconteceu? Como eles saíram? Versículo 4 e 5. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para nós, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, que fé, que coisa extraordinária, que coisa fantástica.
Eles não duvidaram, eles creram. Se você for ler no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver essas mesmas coisas acontecendo. Ameaçados, mas continuavam a pregar. Presos, soltos, pregaram de novo. Nada parava a pregação daqueles homens. Por quê? Porque estavam cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que move o nosso coração para pregar. O maior preparo para um pregador são essas duas coisas acontecendo. Se essas duas coisas não estiverem acontecendo na sua vida diariamente, você vai ser apenas uma pessoa que vai transmitir um recado. Ó, presta bem atenção. Se essas duas coisas não estiverem acontecendo na sua vida diariamente, você vai apenas transmitir um recado. E esse recado não vai ter efeito nenhum na vida de quem ouve. Porque você não tem relacionamento com Deus. A palavra de poder sai da boca de quem tem relacionamento com Deus. Eu vou falar de algo que acontece comigo. Igual a mãe que quer ensinar a palavra para a criança. A mãe vai ensinar para a criança a amar a palavra, ela mesma não ama a palavra. A mãe vai ensinar para a criança a amar Jesus, ela mesma não ama Jesus. Então acontece na vida da mãe, e a mãe vai falar para a sua criança. O pai ama a palavra, ama Jesus, ama as escrituras e vai falar para o seu filho adolescente: meu filho, a coisa mais importante que você tem na sua vida é amar a Jesus e amar as escrituras. Se essas duas coisas, talvez vocês estivessem esperando hoje um grande sermão. Olha, dificilmente eu tenho um grande sermão. Dificilmente. Dificilmente eu tenho coisas extraordinárias para pregar. Já faz muito tempo. Por isso que Deus me colocou nas ruas, já faz pelo menos desde 2018. Vai fazer em março de 2025 7 anos. 7 anos que eu estou nas ruas. Falando destas coisas, que para mim são as maiores. Porque eu acredito. Se essas duas coisas estiverem acontecendo na vida de vocês, as outras coisas vão acontecer com normalidade. Nunca, irmãos, nunca são primeiro as coisas. Primeiro o namoro, primeiro a casa, primeiro o carro, primeiro o terreno, primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro a faculdade, primeiro o doutorado, primeiro a minha empresa e depois Jesus. É o contrário, o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão estar acontecendo. Muitas vezes nós nos contentamos. Estou caminhando para o fim. Muitas vezes nós nos contentamos com as coisas que nós possuímos. E pelo fato de nós possuirmos diversas coisas, até valiosas, que nós conseguimos com o fruto do nosso trabalho, nós achamos que isso é ação de Deus na nossa vida. Se é ação de Deus, por que os descrentes também conseguem? Se é ação de Deus, por que está cheio de crente muito bem de vida, materialmente falando? O diabo faz com que eu e você nos contentamos com pouco. Sabe o que é pouco? Tudo que é material é o pouco. Tudo o que é material é o pouco. São migalhas. As verdadeiras riquezas estão na vida consagrada a Deus. E Deus suprindo as nossas necessidades diárias, uma após outra. O pão de cada dia, amém? Essas são as verdadeiras riquezas. Pedro e João não tinham ouro nem prata. Não eram abastados. Não eram moradores daquela região que tinha condição financeira. Mas eles tinham Jesus. E Jesus, o Todo-Poderoso Deus, o Emanuel, que passou a habitar com eles,
através do Espírito Santo, era a maior riqueza que aquele homem precisava. Falou, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, como é bom. Olha, você faz uso do nome de Jesus? É para fazer uso. A autoridade do soberano Jesus Cristo, que está à direita do Pai, que morreu por nós na cruz. Em nome de Jesus eu vou evangelizar. Em nome de Jesus, pastor, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia. Em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou consagrar minha vida a Deus. Em nome de Jesus, eu vou confessar o meu pecado, que eu estava acomodado com as coisas materiais e não estava dando valor às coisas espirituais. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje vai ser assim. Em nome de Jesus, eu não usava as redes sociais para falar com as pessoas do reino de Deus, mas a partir de hoje eu vou falar. E aliás, a partir de hoje eu vou cortar um monte de contatos que apenas roubam o meu tempo nas redes sociais. A partir de hoje, pastor, eu vou parar de jogar mensagens fora. Vou usar os meus dedinhos e as minhas mentes para fazer bom uso da rede social. Em nome de Jesus, não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. O que aconteceu? E tomando-o pela mão direita, versículo 7, levantou e logo seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Irmãos, não tem preço isso. Alguém ser tirado da sarjeta. Uma das coisas, eu vou confessar algo para vocês. Uma das coisas que faz eu chorar muito é a falta de conversão de almas. Como isso dói no meu coração. Como é doído ver multidões sem Deus, sem luz, sem salvação, caminhando para o inferno. Como é triste sair para as ruas toda uma semana e ver tanta rejeição, tanta dureza, tanta religião, tanto negacionismo do Senhor Jesus. Mas como é maravilhoso quando alguém decide entregar a sua vida a Jesus. Passa a ter prazer na vida, passa a ter alegria, passa a ter satisfação. Que coisa linda é quando um crente consegue influenciar um descrente até a conversão. E ele continua influenciando para o crescimento espiritual daquele crente. Coisa maravilhosa. E quando Deus faz as coisas de forma estrondosa. Nesse sentido. Porque assim, aconteceu isso, ele se apegou a quem? Aos apóstolos. Crente gosta de estar com outros crentes. Crentes são pessoas de Deus. Aqueles que são de Deus gostam de falar das coisas de Deus. E o poder vai se manifestar. Como eu citei o versículo naquela hora pela metade, eu lembrei agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Eu e o meu Pai nos manifestaremos a Ele. A coisa mais gostosa que pode acontecer na vida desta igreja, na vida de vocês, é que tendo relacionamento íntimo com Deus diariamente e orações diárias, o poder de Deus e do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, vai se manifestar na sua vida. E o que vai acontecer? Deus nos levará para um lugar amplo, para que o testemunho do Senhor Jesus seja mais expandido. Olha o versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito, espantados,
para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Estou finalizando. Esse homem tinha mais de 40 anos. Ele tinha esse problema desde quando nasceu. Imagine, irmãos, a repercussão daquilo. E foi levado para uma área, um alpendre lá do templo de Salomão, aonde os rabinos, aonde os judeus estudavam lá a palavra, aonde eles estavam pegados à lei mosaica, estavam desprezando Jesus. E a Jesus, aquele que eles mataram, agora fez com que aquele homem ficasse curado, são, em boa saúde, fosse convertido, agora era motivo de louvor e adoração. Eu quero finalizar falando algumas coisas simples para vocês. Bem simples. Algumas já falei, mas eu vou reforçar o que eu falei. Quanto valor damos a Deus diariamente? Pergunto para você. Como é que você só sabe o valor? Como que vocês sabem o valor que vocês dão um para os outros? Quanto tempo vocês gostam de estar na companhia um dos outros? Com Deus é a mesma coisa. Quanto valor diariamente eu dou para Deus? Para a Bíblia? Para a oração? Eu tenho um relacionamento com Deus diariamente? Pastor, alguém pode falar, algum dentre vocês, eu não tenho. Você não é convertido. Você não é salvo, você é um perdido ou uma perdida. Você precisa se converter. Sem conversão não há relacionamento com Deus. Ponto. Qual a influência que nós temos causado na sociedade através da minha vida cristã? Para que serve a minha vida cristã? Para que eu sirvo? Para que serve a minha vida cristã? Para que eu sirvo? Quantas pessoas eu estou impactando dia a dia com a minha vida? Será? Eu falo isso chorando por dentro. Será que eu me preocupo com as pessoas, com a conversão delas diariamente? Como você pode saber? Você ora por essas pessoas? Não. Então você não tem preocupação nenhuma com essas pessoas. Quando Deus realiza certas coisas na minha vida, eu recebo os elogios, eu recebo as glórias, eu fico feliz por as pessoas reconhecerem que eu sou uma pessoa vitoriosa, ou eu aponto para Jesus? Quando coisas boas e maravilhosas acontecem na nossa vida, sempre devemos apontar para Jesus. Ele que fez, é Ele que faz, é aquele que fará. Glória a Ele. Testemunhamos mesmo quando corremos risco. Isso é muito para mim. Mas eu testemunho não correndo nenhum risco. Porque se eu pergunto para alguns, você testemunha mesmo correndo risco de vida para testemunhar? É muito forte. Então vamos enfraquecer um pouco a frase. Eu testemunho sem correr risco nenhum? Não. Ou eu testemunho mesmo correndo risco de vida? Eu vou testemunhar mesmo que eu seja mal compreendido. Eu vou testemunhar de Jesus e falar que Ele é Salvador, mesmo que as pessoas me ignorem, mesmo que eu fique mesmo que eles me isolem da vida deles. Pastor, isso não pode acontecer. As pessoas nos amam, nós amamos as pessoas também. Como que eu vou afastar as pessoas de mim? Se for por causa do Evangelho, Jesus Cristo afastava. Ele afastou em João capítulo 6 uma multidão que estava atrás dele, não por causa dele, mas por causa dos pães que ele dava. Olha, eu vou fazer uma pergunta. A sua motivação de estar vivendo uma vida cristã é por coisas que você tem, ou você adquiriu, ou você adquire, ou
simplesmente por ter Deus na vida e Deus ser quem Ele é. Se é a segunda resposta, então deve passar a existir na minha vida um íntimo relacionamento com Deus. Caminhando para o final. Testemunhamos mesmo correndo risco de vida, como em Pedro e João. Falamos aos homens para eles se arrependerem dos seus pecados. É importante para você testemunhar. Quantas pessoas nós influenciamos ao longo desse ano de 2024? Por quantos colegas, amigos eu intercedi? Por quantas pessoas eu orei? Por quantas pessoas eu consegui trazer ao templo? E por último, quantas pessoas nós influenciamos ao longo desse ano? As pessoas conseguem ver em nós o poder de Deus ou não? Como foi a vida dos apóstolos? Como é nossa vida? Como é a nossa vida? Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra. Ore por mim, estarei orando por vocês. Apelo eu faço a vós. Se você é um crente, não perca mais tempo, não. Decida de verdade dedicar a sua vida a Deus. Para que não chegue o ano que vem, você tenha os mesmos problemas que você tem hoje. Porque esses problemas só serão afastados, não com o seu poder ou com a sua capacidade. Porque eu e você não temos capacidade nenhuma. Toda a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos faz prosperar. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Então...